Olá, amante da astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo, seja bem-vindo a mais um Conselhos Astrais. Esta semana temos um acontecimento muito importante a ocorrer nos céus, que é a entrada do novo ano astrológico. Por isso, a Terra vai fazer anos e nós vamos analisar o mapa astral do seu aniversário e como é que isso nos vai influenciar na nossa vida. Por isso, não te esqueças de ficar por aí para ouvir todas as informações super importantes que eu tenho para te dar, para aproveitares muito bem estas energias dos astros. Mas antes de começarmos, deixa-me só dizer-te que eu vou lançar um curso de Astrologia Kármica Prática no dia 28 de março e vou oferecer 4 aulas completamente gratuitas, que chamei-lhe o Desafio Astral, e neste caso já estamos a falar da terceira edição do Desafio Astral, que vai acontecer no dia 22, 23, 24 e 25, ok? 22, 23, 24 e 25, segunda, terça, quarta e quinta já desta semana, e por isso convém que tu estejas inscrita para poderes participar. É muito simples, só tens que passar no meu site, anamacieira.com, tem lá uma barrinha a dizer Desafio Astral, clicas lá, fazes a tua inscrição, tem lá todas as informações em relação a como é que nós vamos falar sobre esta questão, mas digo-te desde já que eu vou-te dizer aqui algumas coisas muito interessantes, ou seja, vou-te dar aqui um cheirinho daquilo que este curso de Astrologia Kármica Prática vai trazer para ti. Por isso, se queres fazer o curso e ainda estás indecisa, não sabes muito bem se realmente será bom para ti ou não, aparece nestas 4 aulas, porque eu vou tirar todas as dúvidas e tenho a certeza absoluta que no fim tu vais querer te inscrever e usufruir do espetacular desconto que eu vou dar a todas as pessoas que estiverem a participar nestas aulas do Desafio Astral, ok? Mas se tu queres simplesmente aprender mais sobre astrologia, também conto contigo. Não te esqueças, tens que te inscrever, portanto passa lá no meu site anamacieira.com ou então se quiseres ir diretamente à página do Desafio Astral, anamacieira.com/desafio-astral. É muito simples, inscreve-te, vais logo receber um e-mail de boas-vindas, vais receber mais alguns e-mails também a te explicar como é que vais buscar um mapa astral, o que é que são as casas, o que é que são os signos, que é para estares bem preparada. Quando começar as aulas já sabes do que é que nós estamos a falar e podes aproveitar o máximo possível as informações espetaculares que eu te vou dar sobre a astrologia kármica vocacional, ou seja, as limitações nas nossas profissões, para que tu consigas entender melhor as situações mais difíceis, porque às vezes tu ou outras pessoas próximas de ti passam, ok? Portanto, não te esqueças disto, é muito importante que tu te inscrevas, conto contigo agora aqui segunda, terça, quarta e quinta, e se quiseres informações mais também em relação ao curso, está lá no meu site, é só passares por lá, anamacieira.com, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre o mapa astral do aniversário da Terra. E normalmente este mapa astral chama-se Revolução Solar. E há muitas pessoas que me procuram a dizer-me assim: Ana, podias analisar o meu mapa astral da minha revolução solar? E a maior parte das vezes eu digo que não gosto muito de revoluções solares. E eu explico-vos porquê. Porque para mim a revolução solar fala apenas daquele ano, desde que a gente faz anos até que a gente volta outra vez a fazer anos. E isto, na minha visão, é um bocado reduzido, um bocado limitador, porque nós só ficamos a saber o que é que acontece naquele ano, não sabemos nos outros anos. Então, é mais interessante nós sabermos mais a longo prazo para podermos prevenir as questões. Então, eu vou analisar aqui com vocês esta questão do mapa astral de revolução solar da Terra este ano, 2021, mas vamos também fazer aqui alguns paralelos em relação ao ano anterior e ao próximo ano, porque isto vai ser muito importante para nós conseguirmos entender aqui algumas coisas fortes que vão acontecer, ok? Mas a primeira coisa que eu te quero dizer já, que é para tu não ficares triste, é este ano vai ser muito melhor do que o anterior, ok? Pelo menos as energias são bastante mais leves, ok? Mas vamos lá analisar com calma toda esta situação, que é para tu poderes também tirar partido da informação, ok? Então vamos lá. O mapa astral, ou revolução solar, do aniversário da Terra em 2020, tinha, só para tu teres uma ideia, tinha 6 planetas em signos de Terra. Então o que é que isto significa? Repara, Terra tem a ver com a capacidade de materialização, de construção, de edificação, ok? Tem a ver com estrutura, tem a ver com tudo aquilo que a gente precisa para poder edificar algo, para poder fazer algo, construir algo, ok? Então, à partida seria bastante interessante.
No entanto, temos que nos lembrar que estamos a falar de 6 pontos, e 6 pontos, 6 planetas é muita coisa, ok? Então, também pode vir aqui um bocado o excesso da energia da Terra, e isso já nos traz o quê? Limitações. Traz-nos peso, traz-nos lentidão, traz-nos mesmo até algum certo apego às coisas, ok? Então reparem o que é que nós tivemos o ano passado: muita lentidão, muito peso, muito travão. Tivemos o lado mais negativo porque tínhamos esta energia ligada com a Terra muito forte, principalmente os planetas que estiveram na constelação de Capricórnio, e a juntar também o planeta Urano, que também esteve na constelação, ou está ainda, na constelação de Touro, que são 2 signos de terra, ok? Mais ainda, acho que a Lua também estava em Virgem, portanto ainda reforça aqui toda esta energia ligada com a Terra, ok? Então repara, o que é que nós vimos? Vimos exatamente esta energia de limitação, de peso, não é? Restrições, tivemos todos que ficar em casa, etc. Mas há aqui um pormenor muito interessante, sabes o que é? Repara, é que no ano anterior, ou seja, no ano de 2019, nós também tivemos, não 6, mas 5 planetas em Terra. E agora ficamos a pensar assim: oh Ana, espera aí, mas então 5 planetas em Terra também não é um bocado exagerado? Sim, só que o nódulo norte, que é para onde nós, humanidade, temos que ir, em 2019 estava na energia de Leão, ou seja, pedia-nos para trabalharmos a criatividade, tinha a ver com as questões ligadas com os tempos livres, com às vezes também as crianças, com as nossas paixões, ok? Então é uma energia assim um bocadinho mais leve, apesar de às vezes também ser um bocado fogo a mais e um bocado dramática, ok? Mas era uma energia assim um bocado mais leve, mais descontraída, e ajudou a acalmar um bocadinho estes 5 pontos de terra. E para mais, porque tinha menos um ponto do que o ano anterior, esse ponto foi parar à energia de fogo, passa a ter 3 pontos e não 2, como em 2020, e por isso também ajuda aqui, ou seja, que fica um bocadinho mais. Fogo tem a ver com ação, movimentação, energia. Leão também é fogo, portanto, foi assim um bocadinho mais leve. Mas quando chegamos a 2020 e tivemos então os tais 6 planetas em Terra, o nódulo norte estava em cima da constelação de Caranguejo, ou Câncer, como se diz no Brasil. E o que é isto? Tem a ver com o lado mais sentimental, mais emocional. Olha, repara, tem a ver com a casa, tem a ver com a família, tem a ver com a pátria, ok? Então repara o que é que aconteceu. Com os 6 pontos de terra houve limitações, e onde é que nós tivemos que nos refugiar? Nódulo norte, que é para onde nós temos que ir. A nossa casa, ficamos todos metidos dentro de casa, com a nossa família e muitos de nós na nossa pátria, porque não pudemos viajar, ok? Então reparem como foi tão interessante estas limitações todas que este ano trouxe, mas que nos empurraram a ter que trabalhar energias que têm muito mais a ver com o nosso interior, com a nossa sensibilidade, com as nossas emoções. E foi isto que nós tivemos no ano passado, há 2 anos, mas principalmente mais forte no ano passado, ok? Agora, entramos no ano de 2021 e vamos passar a ter, neste caso aqui é ano astrológico, não é? E vamos passar a ter 5 planetas em ar. E reparem, em Terra temos apenas 2 planetas em Terra, ok? O resto, temos 5 planetas em ar e temos 3 planetas em água. Então, o que é que isto significa? Então, vamos pelo ar primeiro. 5 planetas em ar significa que nós vamos mudar esta energia de algo que é mais físico, mais palpável, mais concreto, okay, de materializar, para coisas que são muito mais mentais. Então vai ter a ver com pensamento, e capacidade de comunicação, de transmissão de informação, ok? Portanto, tem muito a ver com um lado mais mental, mais intelectual, digamos assim. É ar, estás a ver? Ar, eu até poderia dizer que é mais vento, não é? É vento que flutua de um lado para o outro, leva as suas energias, ok? E muito curioso é que este ano também, aliás já começou em junho de 2020, mas vai estar todo este ano astrológico, ou pelo menos até ao fim deste ano de 2021, o nódulo norte está em Gêmeos, que também é ar, ou seja, vai ajudar a que exista ainda mais energia ligada com o ar. E, como eu disse há bocado,
tudo que é pontuação a mais também traz o lado negativo desta energia. E o lado negativo desta energia tem a ver até com uma certa frieza, com um certo distanciamento, mesmo às vezes até intelectualidade em demasia, que faz com que a gente se disperse em demasiados pensamentos, demasiadas conversas, é muita dispersão. Olha, é o balão que a gente abre mão e lá vai ele, ok? Então, nós temos que ter muito cuidado, tal e qual como o ano passado nós tínhamos muita terra e havia muitas limitações e restrições, este ano vai haver muito ar. Então, nós temos que ter algum cuidado com demasiada energia mental, demasiada conversa, demasiada atividade mental, porque atenção, não tem que ser só o falarmos com as pessoas, pode também ser a conversa dentro da nossa cabeça, de nós para nós próprios, ok? Então pode ser aqui muito tique-teco dentro da cabeça aqui a chatear-nos e nós a precisarmos ter alguma calma para sabermos lidar melhor com estas energias, ok? Mas ainda há aqui outra coisa muito interessante que é, destes 5 planetas que estão em ar, 2 deles que são a Lua e o Marte, estão juntinhos e estão em cima da constelação de Gêmeos. A Lua tem a ver com as nossas emoções, ok? É também o regente de Caranguejo, o Câncer, foi o que eu falei há bocado, que teve a ver com a nossa casa, a família, a pátria, ok? Então, a Lua vai estar em Gêmeos e vai nos dar a capacidade de nós comunicarmos mais de uma forma mais com pessoas mais próximas de nós. Não tem que ser só a família, pode ser os vizinhos, pode ser a família próxima, tipo os primos, os tios, ok? Então vai haver uma maior facilidade para nós comunicarmos com essas pessoas. E muitas vezes através de questões ligadas com, por exemplo, as redes sociais, as telecomunicações, mesmo até as mensagens, o telefone, ok? Porque tem a ver com os Gêmeos. Gêmeos é uma energia de comunicação, ok? Uma energia de transmissão de informação, ok? Então, muito interessante nós percebermos que vai haver esta oportunidade de nós estarmos mais em contacto com pessoas mais próximas de nós e não com pessoas assim muito distantes, ok? E também vai haver oportunidade de nós fazermos pequenas deslocações, até porque não é muito difícil de pensar que agora a maior parte das viagens longas estão canceladas, então é muito mais fácil nós podermos fazer pequenas deslocações. Então vamos ao campo, vamos à aldeia, vamos passear um bocadinho tipo 100 km, 200 km, muito mais do que isso não poderemos fazê-lo, porque tem a ver depois com a própria, cada pessoa vê uma pequena deslocação à sua maneira, não é? Às vezes a gente pode pensar que 100 km é muito, há outra pessoa que acha que 100 km não é nada, ok? Então depende da nossa perspectiva, mas será esta questão das pequenas deslocações que nós vamos fazer com mais facilidade, com mais vontade, ok? E, inclusive, é também os pequenos negócios, porque reparem, se nós vamos viajar um pouco mais ou comunicar um pouco mais com pessoas que estão próximas de nós, nós também podemos estabelecer negócios com elas, porque Gêmeos também rege a questão dos negócios. E quando nós falamos em relação à tal Lua que eu disse que está aqui em cima, que somos nós, nossas emoções, ela estando ao lado de Marte também vai atiçar aqui um bocado mais a energia, vai deixar-nos mais, olha, mas às vezes até um bocado com a língua um bocado mais comprida, ok? Ou seja, vamos dizer mais aquilo que nós pensamos, vamos às vezes até ser um bocado mais, como é que eu dizer, mais intensos na maneira como estamos a comunicar, às vezes podemos ter ali umas opiniões muito fortes, às vezes podemos mesmo embater contra outras pessoas, porque eu penso assim e o outro pensa de outra maneira e nós não nos entendemos e andamos aqui um bocado à pancada um com o outro, ok? Então temos que ter algum cuidado com este excesso de energia mental, excesso de comunicação, porque podemos ter às vezes a tendência em estarmos a dar ideias sobre uma questão que achamos que é mesmo assim e que defendemos aquela opinião e depois vamos a ver e não era bem aquela situação que era a mais correta, não é? Se calhar estávamos um bocado iludidos, enganados, ok? Até porque existe aqui uma outra coisa muito interessante que é, nós temos, como eu disse, 5 planetas em ar, mas temos 3 planetas em água, que também já não é muito, mas sempre é alguma coisa, ok? E água significa sensibilidade. E ainda para mais, estes 3 planetas em água, eles estão todos na mesma constelação, que é a constelação de Peixes, que eu já tenho vindo a falar aqui várias vezes, que tem a ver, no seu lado positivo,
com uma capacidade de conseguirmos ser criativos, sensitivos para atingir criatividade mais superior, ok? Inspiração, digamos assim, aquele lado mais artístico, ok? Mesmo até ligado com as questões de espiritualidade, energias e assim do género, porque há a sensibilidade, que é mais aguçada, então nós conseguimos chegar a coisas mais amplas, mais vastas, ok? Então, o lado artístico, a sensibilidade, a espiritualidade, está muito aqui tocada, ok? Mas, no seu lado negativo, também significa uma certa ilusão. Eu já tenho vindo a falar nisto nos meus vídeos, não é? Quando nós temos antena parabólica mal sintonizada, estamos a captar coisas que às vezes não são a verdade, ou pelo menos não são a verdade naquele momento, ok? Não é a realidade, é apenas fantasia da nossa cabeça, ou algo que nós sentimos de possibilidade, mas que não quer dizer que realmente aconteça, ok? Então temos de ter também algum cuidado com as ilusões e desilusões, ok? E principalmente, como estávamos a falar há bocado, em relação à comunicação, temos de ter algum cuidado com termos a certeza daquilo que estamos a dizer, ok? E não entrarmos de alguma forma a defender ideias que mais tarde podemos nos vir a arrepender, porque Marte tem muito a ver com isso, a questão do ups, que eu não devia ter dito isto, ok? Ou não devia ter feito isto, ou não devia ter ido ali, ok? Tudo que tenha a ver com comunicação, negócios, pequenas deslocações, temos de ter algum cuidado, porque a energia está muito em excesso, ok? E ainda há aqui uma outra coisa muito interessante também em relação a esta questão, é que nós vamos ter Saturno e Júpiter, assim como já temos desde o Natal, mas agora está forte aqui neste mapa do aniversário da Terra, em cima da constelação de Aquário, e é ar novamente, ok? E Aquário tem a ver com tudo o que é revolucionário, ok? Por exemplo, revolucionário nas tecnologias, e nós já vimos que cada vez mais as tecnologias estão-se a desenvolver. Revolucionário, por exemplo, na forma de comunicar, novas formas de comunicar, novos aparelhos de comunicação. Mesmo até no transporte, pode acontecer algo que vá revolucionar os transportes, ok? Sei lá, daqui por algum tempo até podem nos estar a entregar as coisas em casa com um drone, nunca se sabe, pode ser que seja possível ainda dentro deste ano qualquer coisa dentro deste género. Pode também revolucionar a ideia em relação aos estudos, porque tem a ver com a mente, o ar e tudo que tem a ver com o aquário, tem a ver com aprendizagens, novas aprendizagens, portanto também pode ser isto, e não para mais, porque temos, como eu disse, a Lua e o Marte em Gêmeos, portanto, na mesma reforça aqui toda esta ideia da intelectualidade e dos estudos e aprofundar conhecimentos, ok? Mas atenção, porque são conhecimentos mais básicos. Por exemplo, estamos a falar em pequenos cursos, estamos a falar em workshops, estamos a falar em palestras, estamos a falar em aulas online grátis que a Ana Macieira vai fazer no dia 22, 23, 24 e 25. Não te esqueças de te inscrever no meu site, ok? Por isso, estamos a falar em coisas assim um bocadinho mais levezinhas, não estamos a falar naqueles cursos de 5 anos de duração, ok? Ou então, mesmo quando falamos em deslocações, como eu disse há bocado, deslocações mais curtas e não tão compridas, ok? Estamos a falar mais em mass média, em revistas, em jornais, em redes sociais, ok? Coisas assim mais pequeninas, não é bem pequeninas, mas não tão aprofundadas, ok? Em contrariedade, por exemplo, poderíamos estar a falar, por exemplo, em enciclopédias, em documentários, em grandes filmes. Não, estamos a falar em coisinhas mais pequeninas, ok? As séries, as telenovelas, ok? As coisas assim um bocadinho mais corriqueiras do dia-a-dia. Vai haver uma maior evolução e revolução, ok? Vai haver aqui coisas diferentes, originais a acontecer. Olha, por exemplo, uma das coisas que me estou a lembrar que já está a acontecer, tive essa notícia hoje, há um canal da televisão, de televisão privada, que vai fazer a sua primeira transmissão de um concerto de música em direto no Instagram, ok? Então reparem, isto é uma coisa diferente, nunca antes um canal de televisão tinha ido por uma rede social. Nós víamos a televisão, sim, na televisão, não víamos no telemóvel e agora vamos passar a ver também no telemóvel. Então há uma transição, ok? Aliás, já há canais de televisão que estão a transmitir também nos telemóveis, ok? Em aplicações que se coloca no telemóvel e pagas para isso, ok? Então é muito interessante como existe esta transição e cada vez mais se vai ver isso. Tecnologia ligada com a comunicação, com a transmissão de informação, ok? E também com o desenvolvimento do conhecimento. Lá está, os pequenos cursos, se calhar as pessoas a quererem investir em fazer
formações específicas em relação a alguma coisa que gostem, a desenvolver os seus talentos em algo mais específico. Não tem que ser coisas muito grandes e muito compridas, mas coisinhas mais curtas e mais práticas para se utilizar no dia-a-dia, tipo o curso da astrocartomância, tipo o curso de astrologia kármica prática da Ana Macieira, ok? O da astrocartomância também vai sair daqui por algum tempo, mas para já é o da astrologia kármica que vai começar no dia 28, ok? Então, outras coisas também, por exemplo, desenvolvimento ou revolução em relação a escrever, por exemplo, aos livros, muito mais lançamentos online, muito mais vendas online, ok? Até porque nós sabemos que existe uma restrição na entrada de livrarias e outras coisas assim no género, portanto, fica mais limitado e o online tem que suplantar essas dificuldades. Mesmo também até na própria comunicação, desenvolvimento de novos aparelhos que nos permitam comunicar melhor e mais. Eu, por exemplo, estou-me a lembrar da questão da música, que agora com esta situação do lockdown, da quarentena, ficou um bocado perdida, as pessoas já não podem ir a concertos, então tudo muito mais a ir ao online, e então o desenvolvimento de tecnologia que permita com que nós consigamos ouvir um bom concerto musical, mas online, ok? Então tem que haver aqui algo que vai revolucionar esta situação e que vai permitir com que a gente tenha na mesma acesso, quem diz música diz outras artes, outras formas artísticas, mas de uma forma mais digital, uma forma mais tecnológica, ok? Porque isto tem tudo a ver com o aquário e o desenvolvimento deste aquário. No entanto, há aqui uma coisa muito interessante que eu queria que vocês percebessem, que é, em cima do aquário, nós temos não só o Júpiter, mas o Saturno, e o Saturno é um planeta que pede estrutura. Portanto, o crescimento destas novas plataformas que nos permitam ter acesso a esta informação e a expansão do conhecimento, tudo aquilo que for lançado, porque agora vem haver muitas pessoas a lançar coisas e a experimentar coisas, mas só vai ficar aquilo que estiver muito bem estruturado, aquilo que estiver muito bem sedimentado. Quem estiver a criar uma boa estrutura, com profissionalidade, consegue chegar mais rapidamente, ok? Até porque depois nós vamos ter aqui o próximo ano, que eu vou já falar, que vai precisar muito desta estrutura, ok? Mas eu vou já passar para esse lado. Então, reparem, outra coisa também muito interessante que pode haver aqui uma revolução em relação ao marketing, à publicidade, ok? Porque também tem a ver com esta energia dos gêmeos e do aquário, ok? Então, podem surgir novas formas de marketing, novas formas de publicidade diferentes, originais, que nós não sabemos muito bem o que será, mas que posso já começar a dar aqui uma dicasinha que eu acho, até porque como temos aqueles tais 3 planetas em peixes, tem a ver também com uma certa sensibilidade e também porque, não propriamente agora neste mapa do ano astrológico, mas sabemos que o Júpiter no próximo ano, aliás, ainda este ano, de maio a julho, mas também no próximo ano, vai entrar em peixes e, portanto, vai reforçar toda a questão mais artística, mais criativa, ok? Então, nós vamos ter aqui a oportunidade, por exemplo, de ter questões ligadas com o marketing e a publicidade mais criativas, mais artísticas, por exemplo, através da música, através da dança, através do teatro, através de qualquer coisa, lado mais artístico, pintura, aularia, etc, ok? Então, pode vir novas formas de publicitar as questões, ou aquilo que quer ser vendido ao mundo, de uma forma mais revolucionária, mais diferente e original, ok? Então vamos prestar atenção a estas coisas também, porque vai ser com certeza muito mais interessante para nós. E há outra coisa também muito interessante que eu queria referir, que é a Lua que está em cima de Gêmeos a fazer uma ligação com Marte, ela está também a fazer uma ligação supostamente positiva, não é? Com o Júpiter e com Saturno. Então isto significa que os Gêmeos de alguma forma está ligado com o Aquário. Então ainda estreita mais esta ligação entre coisas revolucionárias que vão nos permitir expressar-nos de forma diferente, ok? Questões ligadas, por exemplo, com mais capacidade de podermos falar com outras pessoas, tipo desenvolvimento ainda mais de redes sociais, desenvolvimento ainda mais, por exemplo, de capacidade de podermos transmitir informação, por exemplo, pequenos canais, já existe, não é? YouTube, hoje quase toda a gente consegue ter um canal, não é? Para poder dizer aquilo que acha, não é? Mas às vezes pequenos canais, se calhar mais fortes, ligados com notícias, ok? Mas mais uma vez vos lembro que é muito importante as pessoas terem cuidado
com o excesso de informação, ok? Porque é muito ar, lembra-se, são 5 planetas em ar e depois 3 planetas em água, que às vezes nos dilude e desilude. Por isso convém termos algum cuidado e irmos verificar bem, nunca se esqueçam da questão do espírito crítico, ok? E verificar bem se realmente aquela informação que nos estão a dar é assim tão fidedigna quanto isso. Então vamos ver na prática se resulta aquilo que nós aprendemos, aquilo que nos disseram, vamos checar, vamos verificar, porque é importante fazermos isso, não podemos, lá está, iludir e depois desiludir, ok? Então era importante nós termos este cuidado. E ainda há aqui outra coisa muito interessante, que é, e eu acho que aqui o ponto mais negativo, ok? E que se calhar até já nos começa a preparar um bocadinho então para o tal 2022 que eu estava a falar há bocado, que é, existe uma ligação que já começou no início deste ano, mas que vai durar todo este ano também, que é uma ligação, um aspecto supostamente negativo, não é? Que é uma quadratura entre o Saturno, que está em Aquário, e o Urano, que está em Touro. Eu já tenho vindo a falar disto nos meus vídeos também. Então, um bocadinho a questão da instabilidade do sistema económico, ok? Mesmo também assim uma certa tensão em termos dos mercados, em termos de, mesmo às vezes, por exemplo, o fornecimento de bens, de materiais, de coisas que sejam necessárias. Pode haver aqui uma certa tensão, uma certa dificuldade em fazer chegar as coisas, principalmente estamos a falar em longa distância, porque se for pequenas deslocações já sabem que está favorecido, ok? Então há aqui um certo desafio, mesmo até em relação ao sistema económico, aos mercados, ok? À mudança da moeda, cada vez mais se vai ouvir falar em relação à questão das moedas, das criptomoedas, não é? E dos pagamentos eletrónicos e cada vez menos o dinheiro em si, cada vez mais o dinheiro virtual, ok? Então isto é uma coisa que se nota e vai haver aqui grandes desafios que nos são colocados, muitas vezes ligados com esta crise que está a começar a haver devido a estes lockdowns todos que estamos a passar e que nós vamos precisar de utilizar a criatividade e a tal questão ligada com a revolução, a tecnologia e a comunicação, do Aquário e dos Gêmeos, que de alguma forma podemos juntar para poder ultrapassar estes desafios maiores que existirão em termos financeiros, ok? E isto pode acontecer para as nações, mas também pode acontecer para nós, não é? O nosso negócio, e é importante utilizarmos a criatividade para podermos criar coisas novas, diferentes, fora da caixa, originais, porque é isto que vai fazer com que os nossos produtos sejam mais visíveis e sejam mais comprados, ok? Por isso é importante vocês não se esquecerem toda esta energia que está aqui patente, que tem a ver, como eu disse, com os Gêmeos, comunicação, mente, com o Aquário, revolucionário, tecnologias. Outra coisa também muito interessante que é a comunidade, ok? Aqui há um estreitamento maior das ligações entre amigos, grupos e conhecimentos, portanto, novos conhecimentos, novos grupos, muitas vezes através da tecnologia, ok? Porque se for próximo também há alguma dificuldade em podermos deslocar, ok? Então, interessante estas duas situações versus a situação que tem a ver com a Terra, que tem a ver com o planeta Saturno e com a constelação, o signo em que o Urano está, que é Touro, ok? Que são duas energias de Terra e que de alguma forma acabam por nos travar um bocado, ok? Mas principalmente que nos vão fazer a ponte para o ano de 2022. Porque quando nós chegarmos a 2022, em termos de elementos, fogo, terra, ar e água, as pontuações são as mesmas que em 2021. Mas a diferença é que, enquanto que em 2021 o nódulo norte, ou seja, por onde nós temos que ir, está em Gêmeos, que é a área, esta coisa toda da comunicação, em 2022 o nódulo norte vai estar em Touro. Então, Touro é concretização, é materialização, é terra novamente. Então, reparem, pensem comigo, se este ano, 2021, nós conseguirmos levar avante a nossa comunicação, a tudo aquilo que nós temos para transmitir ao mundo, com consciência, okay? Com espírito crítico, com estrutura, com planeamento, com profissionalismo, quando chegarmos a 2022, como cumprimos bem esta expansão que este ano nos vai permitir, vamos conseguir materializar mais. Então vamos ver mais resultados do que andamos a semear este ano, ok? Se nós não fizermos esta boa sementeira agora neste momento, ou seja, se andarmos aqui um bocado desvairados, vamos comunicar à toa, vamos ensinar coisas que se calhar até nem têm muito fundamento, não nos vamos estruturar corretamente, até porque este ano, porque é muito ar e muito água, dá-nos assim uma leveza e nós andamos aqui um bocado ao Deus dará, não é? Quando chegarmos a 2022 e o nódulo disser agora temos que materializar,
quem não se estruturou bem, quem não se planeou bem, vai ter mais dificuldades em conseguir materializar, vai ter mais dificuldades em conseguir manter a sua estabilidade, a sua segurança, ok? Que é o que o touro pede, ok? Então temos que ter algum cuidado e por isso é que eu vos disse que eu gosto muito de analisar as revoluções solares não só daquele ano, mas de vários anos, porque isto é um contínuo, ok? Nós estamos a viver coisas e conforme aquilo que nós vamos vivendo, vêm as próximas cenas, as próximas grandes cenas, que nos vão fazer trabalhar cada vez mais aquilo que já estávamos a trabalhar anteriormente, ok? Então reparem, 2019 e o 2020 foram anos mais de limitação, mais o 2020, porque como vos disse, o Nódulo Norte estava lá em Caranguejo, Câncer, e pedia uma certa sensibilidade e fez-nos mesmo estar ali mais sensíveis e mais fechadinhos, ok? Quando entramos em 2021 e 2022, é uma energia muito mais de ar, ok? Muito mais de expansão, de comunicação, às vezes lá está, como eu dizia, o exagero, uma certa frieza, um certo distanciamento, um certo perdermos-nos um bocado, aquela coisa de expressão, etc. Aquelas opiniões muito fortes e eu é que tenho razão, e essas coisas, portanto, exagero em termos de comunicação. Mas se nós soubermos aproveitar esta energia da expansão, esta energia aérea, esta energia de movimentação, nós podemos preparar-nos bem, estruturar-nos bem para em 2022, que a energia é a mesma, os planetas estão nos mesmos elementos, ou pelo menos as pontuações são iguais, mas nós vamos ter o Nódulo Norte em Touro, que é Terra, ok? Então já vai dar uma tónica diferente e vai nos obrigar a estarmos mais ali certinhos no eixo certo, ok? Então muito importante não nos esquecermos que este ano sim, é um ano muitas revoluções, muitas capacidades de comunicação, tudo que tem a ver com o ar, é um ano muito mais leve do que aquilo que foi o ano anterior, mas temos que nos pôr a pau, senão quando chegarmos a 2022, levamos por tabela porque não nos organizamos, não planeamos, não estruturamos o suficiente e andamos aqui a viajar, um barquinho perdido no meio do oceano, ok? Então é importante nós termos isto em mente para podermos utilizar bem estas energias. Ok? Fez sentido esta explicação? Não se esqueçam disto porque é muito importante. Se nós não tivermos o cuidado de perceber estas energias fortes que aqui existem, mais cedo ou mais tarde nós vamos acabar por chorar por aquilo que não aprendemos agora, não fizemos agora. E já está aqui a vossa amiga na Macieira, todas as semanas, aos sábados e aos domingos, a trazer-vos aqui informações astrais e a alertar-vos já com antecedência para vocês poderem aproveitar corretamente as energias astrais, ok? Se vocês se perderem muito e ficarem por aí na coisa do ai, agora vou fazer e tal, e não souberem estruturar em condições, e quando eu falo em estruturar, é por exemplo legalizar, ok? É por exemplo certificar, ok? É por exemplo tudo aquilo que vocês possam ver que tenha mais ligado, que seja mais ligado com profissionalismo. É aí que nós temos que apostar, ok? Pensar melhor antes de agir, não irmos impulsivamente, refletir sobre as nossas atitudes, refletir sobre as atitudes dos outros, não acreditar em tudo aquilo que nos dizem, ok? Muito interessante nós percebermos que tudo o que tem a ver com conhecimento, neste caso transmissão de informação, seja o pensamento, seja realmente o passarmos esse pensamento aos outros ou recebermos o pensamento dos outros a nós. Deslocações, principalmente as pequenas deslocações, ok? Também a ligação com familiares mais próximos, ok? Os vizinhos, os primos, os irmãos também, ok? Irmãos, os primos, os tios, mas também os vizinhos, aquelas pessoas mais próximas de nós, ok? Isto Gêmeos. Depois Aquário, que é a tecnologia, ou algo mais revolucionário, os amigos, os grupos e os conhecimentos, ok? E isto também está a ser movimentado, mais ligado com as energias de água, que tem a ver com o lado criativo, artístico, sensível, espiritual, ok? Que tem que ser muito bem desenvolvido, com os pezinhos bem assentes na terra, para não nos perdermos com a antena parabólica desregulada, ok? Se nós percebermos estas energias e utilizarmos bem utilizadas, chegamos a 2022, quando o nosso amigo, aliás, a nossa amiga, o nosso amigo Nódulo Norte, entrar na constelação de Touro, nós já temos tudo preparado e vamos conseguir ver abundância na nossa vida, ok? Segurança, vamos sentir-nos mais estáveis, porque assim o Touro vai permitir, ok? Então, muito importante que vocês não se esqueçam desta informação, levem isto direitinho, apontem lá nos vossos caderninhos para não se esquecerem, metam isto dentro da vossa cabecinha, que é para poderem aproveitar o melhor possível este ano. E como vocês veem, é um ano bastante favorável, mas não nos podemos esquecer que quando o professor deixa os meninos ir para o recreio,
passado um bocadinho vai tocar a sineta para eles voltarem a entrar outra vez para continuarem a aprender, ok? Então convém nós estarmos atentos, que é para quando a sineta tocar, nós voltamos para a sala de aula e continuarmos a aprender as nossas informações importantes, ok? Não se esquecem disto? Maravilhoso. Não se esqueçam também, amanhã vou estar por aqui para vos dar as previsões para o novo ano astrológico para cada signo. Vamos falar aqui de coisas interessantes que vai acontecer nas vossas vidas, ou pelo menos tendências de acontecimentos. E também não se esqueçam de se inscrever no Desafio Astral, ok? 22, 23, 24, 25, segunda, terça, quarta e quinta. Vou estar aqui, salvo seja, vou estar a dar esta aula. A aula vai ser através do YouTube, sim, mas é privada. Só se tu te inscreveres é que vais ter direito a um e-mail com o link. Aliás, eu já estou, mal te inscreves, recebes logo o link da primeira aula, com o link para tu poderes aceder à aula e estar lá às 9 da noite, a hora de Portugal, para aprender sobre astrologia kármica vocacional, ok? Vamos ver aqui dificuldades em termos do trabalho, porque é que nós atraímos aquelas pessoas para nós, vamos ver porque é que nós temos aquelas dificuldades em conseguir, por exemplo, alcançar a promoção ou crescer, porque é que existem limitações profissionais, vamos também perceber as nossas tendências em termos profissionais, porque é que nós passamos por determinadas coisas e o que é que nós precisamos de aprender para evoluir na nossa profissão, ou seja, vamos ter aqui informações muito interessantes e não te esqueças de trazer o teu mapa astral. Se não sabes nada de astrologia, não te preocupes que eu ensino-te. Ao inscrever-te no Desafio Astral, recebes alguns e-mails com algumas informações em relação a como é que vais buscar o teu mapa astral, o que é que são as casas, o que é que são os signos, portanto vai-te dar todas as informações que tu precisas para poderes aprender comigo, ok? Não esqueçam disso, cá conto com vocês amanhã e depois segunda, terça, quarta e quinta. E já sabem que também se quiserem participar no meu curso de Astrologia Kármica Prática, está no meu site, anamacieira.com, ok? Beijinhos, fiquem bem, uma boa semana. Até amanhã.